Olá, bem-vindos ao curso de Java SE da Grande Porte. Eu sou o professor Nelson e vou te ensinar a programar em Java. Na aula de hoje, a aula 8, veremos os seguintes assuntos: Final e Static, escopo de variáveis, pacotes, entrada básica Scanner, as classes numéricas e a classe Math. Vamos começar com Final. Em Java, a palavra final pode ser aplicada em diversos contextos. Se você usar ela numa classe, significa que a classe não pode ter herdeiros. Se você aplicá-la num método, significa que o método não pode ser sobrecarregado. Lembra que nós vimos sobrecarga na aula passada? Se você aplicar em variável, significa que a variável não pode ser modificada. E é esse o contexto que eu quero falar agora. Então, por exemplo, se você cria aqui a variável π, observe, π é uma constante matemática. O seu valor é 3.14159, etc. O valor de π nunca vai mudar. Então, se você declarar uma variável do tipo double como π, significa que ao longo do programa você não vai modificar o valor dela. Então você pode dizer que ela é final. Então você declara esse atributo assim: private, final, double, p e o valor que você quer. Ao longo do programa, toda vez que você usar o valor de π, ele vai ter esse valor. Qualquer tentativa de alterar o valor de π vai causar um erro de compilação. Por quê? Porque você está informando que π é uma constante. Ele tem um valor, esse valor é final, não pode ser alterado. Se por um acaso você não declarar o valor de π nesse momento, deixar apenas double π, ponto e vírgula, né? O que vai acontecer? A variável π vai ter um valor indefinido. Porém, a primeira vez que ela receber um valor, esse valor cola, gruda, não altera mais. Quando a variável declarada como final não tem valor, nós a chamamos de blank final. Quando ela ganha um valor, pronto, ficou definitivo aquele valor. É comum todas essas variáveis que são final serem colocadas em letras todas em maiúscula. Por quê? Só de bater o olho você já sabe que é uma variável do tipo final. Então, por exemplo, final double, razão harmônica, 1.61, etc. Eu sei que razão harmônica é esse número e nunca vai mudar. Outro exemplo, final float, taxa aumento 0,15. Eu deixei fixo no meu sistema que taxa aumento é 15. Outro exemplo, final int, número empresa 297. Então, se você precisar criar constantes e atribuir essas constantes a uma variável, então você tem que declarar que a variável é final, ok? Vou dar uma olhada agora em static. Então, em Java, a palavra-chave static pode ser aplicada em diversos contextos, né? Semelhante lá ao final. Vamos dar uma olhada aqui. Para classe, significa que a classe interna só poderá ter acesso aos métodos e variáveis static da classe externa. Nós veremos classes internas mais para frente no nosso curso. Para método, significa que o método pode ser evocado sem a necessidade de um objeto. Então, você pode chamar um método que é static sem precisar criar um objeto. É o que acontece, por exemplo, com o método main. A Java Virtual Machine executa o método main antes mesmo de criar qualquer objeto. E para a variável, significa que a variável pertence à classe e não ao objeto. Ok? Então vamos dar uma olhada nesse último contexto aqui. Ó. Temos aqui uma classe pacote, né, com dois atributos private e inteiros. Um se chama próximo ID e outro se chama ID pacote. O próximo ID eu atribuí 0 e disse que ele é static, né? Então olha o que acontece. Toda vez que eu criar um objeto, ele não terá esses dois atributos. O objeto só terá o atributo ID pacote. Porque o atributo próximo ID, por ser static, ele não é copiado para os objetos. Todo atributo static pertence à classe e não vai para os objetos. Então, qual é a vantagem disso?
A vantagem é que todos os objetos, quando precisarem acessar a variável próximo ID, todas acessarão o mesmo valor, porque é uma variável que está lá na classe, lá no carimbo. Lembra da ideia do carimbo? E não está nos objetos. Mas olha uma ideia interessante onde você pode aplicar o conceito de atributo static. Aqui no construtor do pacote, assim que um objeto é criado, olha o que eu faço. Eu somo 1 no ID. Então, o ID tinha 0, somado 1 dá 1. Aí eu pego esse número 1, né? O próximo ID agora vale 1, e atribuo ao ID do pacote. Então, olha que interessante. Eu estou atribuindo valores para o ID automaticamente. Toda vez que eu criar um pacote, ele ganha um ID automaticamente, porque eu pego o próximo ID e somo 1. Como a variável próximo ID é da classe, ele vai estar sempre somando 1, e cada um dos meus objetos vão ter um ID novo. Né? Aqui tem um getter do próximo ID e um get do ID pacote. Né? Um getter normal. Só para a gente poder dar uma olhada aqui nesse exemplo. Ó. Então, nesse exemplo, eu vou usar o pacote. Né? Fiz aqui 4 referências para pacote e criei 4 objetos. E vou mandar imprimir para cada pacote o próximo ID e o ID do pacote. Então, depois que ele executou a primeira vez, então, o próximo ID tinha 0. E aí, o próximo ID agora tem 1. Quando executou de novo, ficou com 2. Executou de novo, ficou com 3. Executou de novo, ficou com 4. Quando ele vai imprimir o próximo ID aqui, ó, dos 4 objetos, que a referência vai de P1 a P4, o próximo ID está 4. Né? Está 4. Por quê? Porque é uma variável da classe. Está todo mundo lendo essa variável lá na classe e não nos objetos. Porém, quando eu pego o ID do pacote está no objeto. Né? Então, eu vou pegar o ID de cada objeto. Ok? Então, esse é um exemplo de uso da variável do tipo static, né? Do atributo static. E vocês vão usar isso logo no primeiro exercício, né? No primeiro exercício dessa lição. Ok? Lembrem-se desse exemplo que você vai precisar dele. Escopo de variáveis. Vamos falar um pouquinho de escopo. Né? O escopo é onde a variável é vista, onde a variável é enxergada. Né? Então você tem aqui uma variável, olha só, ela é static, int contador. Se ela é static, significa que ela é uma variável que está na classe. Eu não coloquei aqui private. Né? O default dos atributos de uma classe é private. Né? Se você não coloca, por default é private. Próximo exemplo, string nome recebe José. Então eu tenho aqui um outro atributo nome. Como ele não tem static, é uma variável de instância. Né? Então nós temos variáveis de classe e variáveis de instância. Agora, essas variáveis, tanto contador como nome, podem ser vistas, podem ser acessadas por qualquer método da classe escopo. E se ele pode ser acessado, então, por qualquer método da classe escopo, significa que é uma variável global. Todo mundo enxerga ela é global. Agora, olha só, eu tenho aqui um abre-chave e um fecha-chave. Né? Por algum motivo eu quis criar aqui um bloco, né? Um bloco, é um abre e fecha-chave. E cria aqui uma variável inteira num, recebe 15. Essa variável só existe no contexto do bloco. Então, quando esse bloco for executado, né, no momento aí que eu instanciar um objeto, né, se esse bloco vier a ser executado, significa que essa variável será criada e depois vai ser destruída. Ela só existe aqui no contexto do bloco, ela é local ao bloco. Agora, o método teste. Tem um método aqui chamado teste. Aqui foi criada uma variável CPF, né, do tipo string. Essa variável ela só existe aqui dentro desse método. Fora do método ninguém enxerga CPF. É uma variável local, né, local a este método. Então, quais são os erros que a gente pode cometer em relação a escopo? Né? Alguns exemplos de erros. Tá? Então, primeiro erro de escopo, olha só. Eu declarei aqui
uma variável public int contador, né, uma variável normal, contador é um atributo, né, público inteiro, contador. E aqui eu tenho um método estático, olha só, public static void test. E eu estou pegando o contador e estou somando 1, mas isso daqui vai dar um erro. Por quê? Como esse método é static, métodos static só conseguem acessar atributos ou variáveis que também são statics, ok? Então ele não conseguirá acessar, dará erro aqui. Um outro exemplo aqui, ó, você tem uma classe erro escopo 2, né, o método teste1, onde eu criei uma variável x que recebe 10, uma variável inteira, ela é local ao método teste. Já no método teste, que é o teste1, no método teste, eu estou querendo somar 1, incrementar 1 em x. Porém, teste não enxerga essa variável. Né? Por quê? Porque essa variável é local a esse método. Ele não enxerga. O x++ vai dar erro de compilação. Vai dizer que a variável não existe. E, finalmente, no último exemplo, nós temos aqui um bloco. Né? Temos um método teste com um bloco com um for. E tem aqui um outro bloco. Dentro do bloco do for, foi criado aqui a variável code, do tipo inteiro, code recebe 1. E aí quando termina o for, eu quero imprimir o code. Mas como o code foi declarado dentro do bloco do for, eu não tenho acesso a ele. Ok? Terminou a execução do bloco, as variáveis internas declaradas aqui no bloco simplesmente deixam de existir. Esses são alguns exemplos de erro de escopo de variáveis. Prestem atenção onde você declara a sua variável para poder utilizá-la. Agora, pacotes. Olha que interessante. Quando você abre lá o Eclipse, você tem que informar o diretório que você quer que seja seu espaço de trabalho, né? Seu workspace. Aqui a gente está colocando no grande porte Java SE. Aí, você cria lá um projeto, né? Quando você cria uma classe, o Eclipse pede para você dar um nome para o pacote. Então eu coloquei lá um pacote, né, grande porte. E dentro desse pacote, depois eu criei a classe Hello World. O que são pacotes, né? Pacotes é uma forma de você organizar as classes do seu programa em pastas. Então nada mais é o pacote do que uma pasta, um repositório onde você guarda classes. Se o seu projeto tiver centenas de classes, você não vai querer que tenha centenas de classes numa única pasta. Você quer agrupá-las em subpastas. Essas subpastas são os pacotes. Então lá no Drive C, por exemplo, ó, Drive C grande porte, está aqui o diretório grande porte. Aí depois Java SE, ó, Java SE. Aí dentro do Java SE tem o nome do meu projeto, Estudando Pacotes. Está aqui, ó, Estudando Pacotes. E dentro, né, o Eclipse cria lá settings, bin, mas tem o source, olha o source aqui, ó. E dentro do source está o pacote. Então, pacotes, né, são pastas dentro aí do esquema de diretórios, né, que o Eclipse organiza seus projetos. Você também pode fazer isso na mão, ok? E lá no seu programa, né, se você colocou a sua classe dentro de um pacote, dentro de uma pasta, você tem que informar logo na primeira linha do seu programa. Package grande porte, para ele saber que esse fonte aqui está dentro dessa pasta, a pasta grande porte, ok? Então, essa é uma visão de pacotes, né? Pacotes é uma forma de organizar os seus programas fonte. Agora, a linguagem Java vem com um monte de classes prontas que também são organizadas em pacotes. Né? A classe Java Lang, que tem as classes Math, System, Java Útil, que tem Stack, Scanner, JavaNet com URL, Socket, Java WT com Panel, Button. Então, se eu precisar importar, por exemplo, tudo que tem dentro do AWT, eu posso usar um asterisco, né? java.awt.asterisco. Ou você importa usando asterisco, ou você importa o caminho completo aqui para encontrar as classes que você precisa. Então, tem aqui um exemplo do JOption Pane. Ó.
Então está no pacote grande porte, né? Importei aqui JavaX Swing JOptionPenny. O JOptionPenny do pacote Swing aqui a gente vai utilizar quando aprender interface gráfica. E aqui eu estou usando o método, ó, método showMessageDialog, é o método static. Eu não precisei criar um objeto para chamar. Então lá na classe JOptionPenny eu chamo o método, passo nulo no primeiro atributo e uma frase no segundo atributo. Bem-vindo ao mundo de Java. E vai aparecer lá na interface gráfica, lá no Windows, bem-vindo ao mundo de Java, com um botão OK. Então é muito comum você importar classes que já estão prontas na linguagem Java para poder utilizar. Esse é um grande forte aí da linguagem Java, né? Uma força aí do Java, que são as diversas classes prontas para a gente usar. Inclusive a gente vai usar uma agora para fazer a entrada de dados via teclado. Lembra que a gente precisava entrar dados via teclado para evitar o hard code? Então, o objeto, né, a classe que você vai construir objetos que faz isso é o scanner, né, de escanear, de varrer. Então ele está dentro do útil, né? Você tem que fazer lá o import, né, java.util.scanner, né, com S maiúsculo. E como que eu uso isso? Primeiro você tem que instanciar um objeto, né? Então da classe scanner vou fazer uma referência, né? A referência vai se chamar ler teclado. E ele recebe new scanner. Lá no construtor do scanner, eu digo system.in. Né? System.out é o monitor. System.in é o teclado. Então ele vai varrer o teclado. E aí, eu dei aqui uma impressão de tela. Informe um número. E vou chamar, na referência ler teclado, o método nextInt. Esse nextInt está falando que para o objeto, né, que é o ler teclado, para o objeto da classe scanner, né, que o ler teclado está apontando. Olha, vai lá no teclado e me traga o próximo número inteiro. Ele espera encontrar lá no teclado um número inteiro e ele retorna esse número inteiro e eu guardo aqui na variável num. E depois eu imprimo esse número. Mas e se eu não quiser ler o inteiro? Se eu quiser ler um outro tipo de dado? Então você tem outros métodos, né? O nextInt espera encontrar no teclado um número inteiro. O nextByte, o nextShort, o nextLong também espera encontrar números inteiros, porém nas faixas numéricas desses valores aqui. O float e o double esperam encontrar números com casas decimais. Nextline lê uma string inteira, se escreve lá, nome, José da Silva, ele vai ler José da Silva. Agora, só next lê a próxima palavra, palavra é conhecido como token. Então, José da Silva vai ler só José, ok? Então, esses são todos os métodos que você pode chamar aqui no scanner. A partir de agora, a gente vai usar esses métodos, né, nos nossos exercícios, ok? Temos as classes numéricas, né? As classes numéricas, elas são filhas da classe number. Então, nós temos lá byte, observe que agora está com B maiúsculo. Integer, double, short, float, long. Tudo com primeira letra maiúscula, para diferenciar dos tipos primitivos. Então, você pode usar aqui, ó, com I maiúsculo. Não é int, hein? É integer. var1 recebe 20, var2 recebe 35. E aí você soma var1 com var2. var1 e var2 são referências para objetos do tipo integer. Eles têm lá um atributo que é o valor que você está atribuindo aqui. E observe, você soma objetos das classes numéricas normalmente, ó, como se fosse tipo primitivo. Até atribuir aqui a um tipo primitivo soma. E depois eu exibo essa soma. Mas qual é a vantagem, né, de eu utilizar classes no lugar de tipo primitivos? É que classes têm métodos, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma variável, se eu tenho um objeto da classe double e quiser extrair desse valor um valor do tipo byte, eu pego assim a referência, né, e coloco lá byte value. O byte value vai me dar o valor em byte, né, que é aquela faixa de menos 128 a mais 127. Eu posso pedir o short value, o int value, o long value, o float value, e já está double, não preciso pegar o double value.
mas eu consigo converter de um tipo para outro muito rapidamente, né, utilizando esses métodos aqui. E ele tem também vários métodos histérics. Então aqui tem alguns exemplos. Ó. Método histérico é aquele que você não precisa de uma referência, né, de um objeto para poder evocar. Você pode chamar direto da classe. Ó. Esse parse aqui, parse é traduzir, né? Byte, parse byte. Ele recebe uma string aqui nos parênteses, é um número entre aspas, e vai converter esse número para o tipo byte. A gente vai usar muito esse integer parse int, a gente vai passar um int aqui entre os parênteses e vai converter para um integer, né? Double parse double, nós vamos passar uma string aqui nos parênteses de um número do tipo double, que tem ponto decimal, e vamos converter para um número mesmo, né, da classe double, um número mesmo primitivo, double. Então, olha um exemplo aqui. Eu peço aqui o percentual de aumento, né, um system out normal. Aí eu chamo lá do meu scanner, né, ler teclado, next line. Lembra que next line retorna uma string. Então eu tenho aqui, ó, ler teclado next line, uma string. Eu passo essa string pro double parse double. Double é o nome da classe, parse double é o método que traduz string para double. Então eu estou chamando aqui um método para traduzir uma string que eu estou lendo pelo teclado para double e jogo aqui na minha variável, né, per, né, de porcentagem do tipo double e uso ela normalmente. Isso daqui é do exercício 1. As classes numéricas, continuando aqui o exemplo da string. Ó. A string número recebe aqui 256, ó, 256 é uma string. E aí eu posso converter essa string para um primitivo chamando o integer parse int. 256, né? O integer parse int recebe a string e gera um tipo inteiro aqui, ó, do tipo int, né? Uma variável do tipo primitivo. Mas espera aí, e se eu quiser de uma string gerar um objeto da classe integer? Ah, então agora você não tem mais o parse, você tem o decode, né? Todas as classes numéricas têm esse decode, né? Esse decodificador aqui, ó. Você põe lá o nome da classe numérica, né? No caso o integer, e decode e a sua string. Então ele vai, a partir dessa string, gerar um objeto da classe que você está pedindo, no caso aqui integer. Aqui eu estou pedindo para imprimir, né, tipo inteiro e o objeto inteiro, né, vai exibir o mesmo valor. Então você tem lá os parses para traduzir string para primitivo e o decode para traduzir, para converter string para objeto. E finalmente nós temos a classe math. A classe math de matemática é uma classe que tem vários métodos estáticos e vários atributos final que você pode utilizar, final e static, que você pode utilizar. Por exemplo, já tem o pi, né? O math pi é o número pi, o math e é o número de Euler. SQRT de square root, raiz quadrada, você pode extrair raiz quadrada de 25. Power, para elevar potência, 5 elevado a 3. Seno, sim, é o seno. Random gera o número randômico entre 0 e 1. E log de base 10 me dá o logaritmo de base 10 desse número. Eu chamei aqui os diversos métodos e duas constantes, atribuí aqui algumas variáveis e estou mandando imprimir. Então está aqui. Vocês podem escrever lá no Eclipse Math. Assim que vocês apertarem o ponto, vocês vão ver a coleção de métodos que existem lá que você pode utilizar. É muito legal. Nós vamos usar isso lá no exercício para calcular área e perímetro de círculo e triângulo. É isso aí, gente. Próximos passos, então. Leia a apostila dessa aula, faça os exercícios propostos e assista às próximas aulas, né? Conte para os seus amigos sobre as nossas aulas. Obrigado, façam os exercícios e até mais.